Bom dia, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Atos 10, 44 a 48. Hoje vamos terminar, vamos terminar o capítulo 10 de Atos hoje. Vamos ver até onde nós conseguimos chegar, porque nós temos, nesse Atos 10, 44 a 48, nós temos 5 lições para tratar. 5 lições em Atos 10, 44 a 48. Então eu vou ler o texto aqui, e aí nós vamos vendo as lições, eu vou enumerar as lições, e os irmãos já colocaram lá? Ok, essas são as 5 lições. Foram rápido. Quem deu essas lições para vocês? Foi eu mesmo? Foi eu que dei? Eu não dei essas lições, invadiram meu computador. Não? Acho que semana passada semana passada eu resumi rapidinho, né? Então foi isso. Então, obrigado, muito rápidos. Muito bom. Eu vou ler então aqui o texto, Atos 10, 44 a 48, e aí veremos as 5 lições. Então diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Muito bem, então nós temos aí o trechinho que termina o capítulo 10 e encerra a história da vinda do Espírito Santo sobre os gentios. Nós temos falado dos 3 Pentecostes de Atos, esse é o terceiro Pentecoste de Atos, que aqui esses Pentecostes étnicos, né? Primeiro sobre os judeus, depois sobre os samaritanos e agora sobre os gentios, cumprindo aquela sequência de Atos 1:8, ser meis testemunhas tanto em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. Judeus, samaritanos e gentios. Os 3 Pentecostes de Atos apontam para essas coisas. Primeiro os judeus, depois os samaritanos em Atos 8 e agora os gentios em Atos 10. E aqui então a história termina mostrando como isso aconteceu, que vai ter, claro, reflexos no capítulo 11, porque os judeus de Jerusalém não vão entender a princípio o que aconteceu. Eles não vão entender como Pedro pôde ir na casa de gentios e comer com eles e ficar com eles ali. O texto fala que ele permaneceu com os gentios durante algum tempo, durante alguns dias. Ele não ficou lá jejuando, ele comeu com eles, hospedado ali na casa deles. Isso causou um impacto muito negativo sobre os judeus de Jerusalém. Então eles vão reclamar, mas isso já é assunto do capítulo 11, que nós vamos estudar depois aí. Mas vejam aí, as lições que eu enumerei aqui no nosso esboço, está facinho aí de ver. A primeira lição: o Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Isso é importante para os dias de hoje, porque há muita confusão nesse campo, nós vamos ver já já como lidar com isso aí. Segundo lugar, o Espírito Santo foi dado para quem jamais fora prometido, para quem o Espírito Santo foi dado para quem jamais... seria bom colocar um ele aí. O Espírito Santo foi dado para quem jamais ele fora prometido. O Espírito Santo nunca foi prometido aos gentios, nunca. Ele foi prometido aos judeus, mas aos gentios não. Agora aqui nós temos isso acontecendo, e aí isso gera surpresa. Terceiro, o Espírito Santo foi dado e aí acabou. Foi dado. Não, vamos continuar aí a lição, né? O Espírito Santo foi dado numa reprodução do Pentecoste judaico. Essa é a terceira lição. O Espírito Santo foi dado numa reprodução do Pentecoste judaico. Isso era muito importante que fosse assim. Não podia ser diferente. Então veja aí, o Espírito Santo foi dado numa reprodução do Pentecoste judaico. Essa é a terceira lição. A quarta lição, agora corrigiu. A quarta lição: o Espírito Santo foi dado
como fundamento para o batismo nas águas. Coloca como em vez de pelo. O Espírito Santo foi dado como fundamento para o batismo nas águas. Não faz sentido alguém ser batizado nas águas sem ser batizado pelo Espírito Santo antes. Não tem lógica nenhuma isso. E, por último, 5... o Espírito Santo foi dado para promover uma comunhão mais intensa, que é o finalzinho do versículo 48. Então essas são as 5 lições e nós vamos caminhar por elas aí ao longo da nossa aula aí, até onde Deus permitir. Então veja aí, a primeira lição: o Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Leia aí o versículo, veja o que diz o versículo, fala assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu. É a palavra que aparece aqui. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. É interessante esse verbo, o verbo cair que aparece aqui. Assim, esse verbo, ele tem alguns sentidos diferentes dependendo do momento em que ele aparece. Ele pode significar cair mesmo, cair, né? Algo que cai sobre alguém, até ferindo alguém, cai, machuca a pessoa. Mas esse verbo tem um sentido também bonito quando você o encontra, por exemplo, em Lucas 15, 20. Se você olhar Lucas 15, 20, você vai ver esse verbo sendo traduzido de outra forma. Então veja aí, veja se você consegue detectar o verbo cair em Lucas 15, 20. Eu vou achar aqui também, vou pegar aqui também. É um momento, Lucas 15, 20 descreve um momento muito lindo, muito emocionante. É a história do filho pródigo, quando ele volta para casa. Então você tem aí a descrição de um momento muito emocionante em Lucas 15, 20. Veja aí o que diz. Eu vou ler aqui o texto, veja se você consegue achar o verbo cair, só que traduzido de outro jeito aí. Fala assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Onde está o verbo cair? Aí. É abraçar. Ele se jogou em cima do filho. Ele caiu em cima do filho. Esse é o verbo que aparece aqui. Ele se lançou sobre o pescoço do filho dele. Esse velhinho estava forte. Ele estava forte, bem e cheio de emoção. Porque quando fala aqui que ele o abraçou, notem, ele veio correndo. O velhinho veio correndo. E ele se jogou sobre o moço. E se jogou sobre o pescoço dele. E o beijou. Então esse é o verbo cair, o mesmo verbo que aparece aqui no versículo 44 de Atos 10. Só que um sentido que o contexto mostra que o sentido é um sentido diferente. Mas é o mesmo verbo. Para quem gosta aí da língua grega, é o verbo epipto. Esse é o verbo que aparece aqui, que é traduzido como cair, aqui em Atos 10, 44, e traduzido como abraçar, lançar-se sobre a pessoa, em Lucas 15, 20. Aparece também em Atos 20, 37, quando abraçam o apóstolo Paulo, em Atos 20, 37. Dá uma olhadinha aí, ele aparece de novo. Atos 20, 37. Atos 20, 37. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Eles se lançaram sobre Paulo para abraçá-lo. Eles caíram em cima dele, né? Se jogaram em cima dele para abraçá-lo. Então esse é um outro sentido. Agora, pastor, será que a gente pode então dizer que o Espírito Santo abraçou todo mundo lá? Eu acho que não, acho que não é o que havia na mente do escritor aqui, que o Espírito Santo veio e abraçou aquelas pessoas. Acho que não é esse o sentido, não. Eu acho que o sentido é diferente, acho que ele sobreveio, é meio
meio redundante, né? Ele sobreveio sobre todos. Meio redundante falar sobreveio sobre, né? Mas é isso, ele sobreveio sobre todos, porque esse verbo também significa sobrevir. Olha o 19, Atos 19, 17. Atos 19, 17. Fala assim: chegou este fato ao conhecimento de todos. Foi um ataque do demônio contra exorcistas incrédulos. Os exorcistas incrédulos foram expulsar um demônio, eles apanharam, levaram um couro e saíram correndo. Então, esse fato chegou ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles. Aqui, veio temor, caiu temor sobre todos. É o mesmo verbo, epípto. Caiu medo sobre eles, ou seja, sobreveio a eles um medo muito grande. Então, eu acredito que a ideia principal aqui é que o Espírito Santo sobreveio sobre eles. Acho que essa é a ideia. Mas é importante notar isso porque, assim, geralmente se associa ao Espírito Santo atos mais violentos, né, que joga a pessoa no chão, que cata a pessoa, joga para cima, ela cai, gruda na parede e sai rolando. Isso não é necessariamente o sentido de um verbo como esse, o verbo cair aqui. O Espírito Santo pode sobrevir a alguém, como de fato aconteceu, e isso com brandura. Aqui quando fala sobreveio temor, eles não ficaram apavorados, correndo, desesperados. Não, eles ficaram com medo. Veio grande temor sobre eles. Eles foram acometidos de um temor muito grande. Ficaram ali, assustados, preocupados, com medo. Isso necessariamente não significa um gesto violento. Então, quando o texto fala aqui que o Espírito Santo caiu sobre eles, nós não devemos imaginar eles lá, né? E caindo no chão. Nada disso aconteceu. Isso não existe na Escritura. É que o verbo cair pode dar essa ideia, mas não. O verbo cair pode significar sobrevir, abraçar, envolver ali num abraço. Isso é perfeitamente possível. Então, apaguem qualquer ideia assim de uma agitação maior e gritarias e barulhos e nada disso é descrito aqui. Muito bem. Então, note bem o enunciado da lição, porque o enunciado da lição fala o seguinte: o Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Por que isso é importante para nós hoje? É importante porque essa realidade, essa descrição do versículo 44 mostra que o Espírito não é dado como resposta ao esforço ou à busca humana. Nunca no livro de Atos o Espírito Santo é dado como resposta ao esforço ou à busca da pessoa. Nunca. Isso não existe no livro de Atos. Não existe alguém se converter e aí essa pessoa passar algum tempo jejuando, obedecendo algumas regras. Olha, você tem que fazer assim, você tem que ir na igreja, você tem que cantar com muita devoção, você tem que orar numa montanha, você tem que passar aí alguns dias sem comer, jejuando e suplicando e clamando, implorando. Você tem que ir à igreja e louvar a Deus com o coração e levantar suas mãos e fechar seus olhos, implorar e clamar e gritar, e então você receberá o Espírito Santo. Isso não existe no livro de Atos. Nunca, em momento nenhum. O Espírito Santo é dado quando a pessoa está escutando o Evangelho. Ela ouve o Evangelho, ela crê, o Espírito Santo é dado a ela, na hora. Então, essas coisas que vocês veem por aí, é tudo invenção. Pastor, é tudo fingimento e invenção, só. Nada, não existe nada, absolutamente nada de bíblico e de cristão nessas buscas, nesses clamores, nesses gritos, nada. Isso não existe na Sagrada Escritura. O que aconteceu na casa de Cornélio? O que aconteceu com os samaritanos? Essas pessoas creram.
E quando creram, receberam o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. Esses homens estavam ouvindo o Evangelho, eles nunca tinham pedido o Espírito Santo, eles nunca tinham jejuado, clamando para receber o Espírito Santo. Eles nem crentes eram. Eles nem crentes eram. A primeira vez que eles ouviram falar do Evangelho foi aqui, nesse momento. E quando eles ouviram o Evangelho, enquanto Pedro ia falando, o texto mostra que Pedro estava ainda pregando, ainda Pedro falava estas coisas, diz o versículo 44. Ele ainda estava pregando, ele nem tinha terminado a pregação ainda. Mas como o Evangelho já tinha sido apresentado, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores, como o Evangelho já tinha sido apresentado totalmente, enquanto ele ainda falava, eles já creram. O Evangelho foi apresentado, eles já creram. Naquele instante, eles receberam o Espírito Santo e aconteceu o Pentecostes gentil ali. Eles não clamaram, não pediram, não jejuaram, não passaram noites em claro, não imploraram orações, cânticos, gritos, nada disso. Creram. Quando creram, receberam o Espírito Santo, na hora. É importante isso nos dias atuais para evitarmos essas confusões que há por aí. Agora vejam que interessante, o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 3:2. Tem uma pergunta em Gálatas 3:2. Pergunta importante em Gálatas 3:2 que nos ajuda a perceber qual era a mentalidade apostólica naqueles dias. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:2. Ele fala assim: quero apenas saber isso de vós. É uma pergunta e nós vamos responder a pergunta do apóstolo Paulo. Vamos ver se a pergunta é difícil, que ele vai fazer para nós. Ele fez aos Gálatas, ele está fazendo para nós agora. Então fala assim: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Letra A, letra B ou nenhuma das anteriores? É o vestibular da Igreja Batista Redenção. Pergunta importante aqui: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pregação da fé é a pregação do Evangelho, né? Em que nós cremos. Letra A, letra B ou nenhuma das anteriores? Quem acha que é a letra A? Levanta a mão. Ninguém? Quem acha que é a letra B? Acertaram. Não vou falar miserável porque, né? Todo mundo vai ficar bravo comigo, né? É a letra B. É a letra B. Agora, notem que interessante aqui, um comentário que eu fiz outro dia aqui num dos cultos à noite, faz bastante tempo. Eu perguntei assim: irmãos, essas obras da lei, o que são? É a lei de Moisés. Quem deu a lei de Moisés? Quem? Foi algum pastor que inventou a lei de Moisés? Foi alguma igreja que inventou regrinhas ali e falou: essa é a lei de Moisés? Foi? Não. Quem deu a lei de Moisés foi quem? Deus. Ou seja, você não recebe o Espírito Santo nem obedecendo às leis, às regras que Deus deu. Agora, será que você recebe o Espírito Santo obedecendo às regrinhas que os homens inventaram? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu cumprir a lei de Moisés que Deus deu, eu não recebo o Espírito Santo. Será que eu recebo? Se eu cumprir as regrinhas que os pastores inventaram recentemente? Jejuar, subir na montanha, gritar bastante, será que eu recebo? Resposta? Irmãos, meu Deus, que absurdo. Eu tenho até vergonha de perguntar isso. Dá até vergonha de perguntar uma coisa. Chegamos ao ponto no meio evangélico que o pastor tem que ensinar que 1 mais 1 é igual a 2. Porque tem gente que fala que 1 mais 1 é igual a 5. É ensinar o óbvio. É claro que ninguém vai receber o Espírito Santo cumprindo regrinhas inventadas por pastores que não têm o que fazer. É claro que não.
Nós aprendemos aqui. Nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. Nós ouvimos o Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho, nós cremos. E quando cremos, recebemos o Espírito Santo. Ele é um selo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. Ele é um selo de propriedade que permanece em nós até o dia do resgate dessa propriedade, quando Ele vier nos buscar. Então, toda pessoa que crê recebe esse selo, é batizado pelo Espírito Santo, é lavado pelo Espírito Santo, é regenerado pelo Espírito Santo. Essa obra toda é feita nele. O que nós temos que buscar, isso é importante frisar, o que nós temos que buscar, e o Novo Testamento, no livro de Atos e na literatura paulina, nas cartas de Paulo, isso sim ele ensina, nós temos que buscar a plenitude do Espírito Santo. Isso é diferente. O que é a plenitude? A plenitude é o controle total dele em nossas vidas. Isso nós temos que buscar, mas isso não se busca subindo em montanha, gritando e berrando, não é assim que se busca. A Bíblia ensina que essa plenitude do Espírito Santo, ela acontece quando eu obedeço. Quando eu obedeço a palavra de Deus, me consagro ao Senhor, busco o fruto do Espírito, aí essas coisas começam a produzir em mim a plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito Santo. E o resultado disso vai ser um impacto maior sobre a minha vida de adoração, sobre a minha vida de obediência, de comunhão com os irmãos. Mas ele fala isso: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, deixem que o Espírito Santo controle a sua vida. Como é que eu busco isso? Olha, eu estou aqui, eu estou dirigindo o meu carro. Alguém me xinga. Nesse momento, eu posso ser controlado por duas forças: a minha carne ou a influência do Espírito na minha mente. O que é que vai me controlar nessa hora? É a minha carne, eu xingo de volta. O que é que vai me controlar agora? É a influência do Espírito Santo. Eu não xingo, eu não reajo, eu peço perdão para a pessoa: desculpe, eu cometi aqui uma barbeiragem aqui, me perdoe. E não ofenda a pessoa. Então, quando o Espírito Santo me controla, isso é a plenitude do Espírito Santo. E isso requer obediência, requer zelo, requer esforço. É deixar que o Espírito Santo controle a minha vida. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o paralelo? O vinho controla a pessoa. Se você se embriagar com vinho ou qualquer outra bebida, essa bebida vai controlar você, vai controlar o seu jeito de andar, vai controlar o seu jeito de falar, vai controlar todo o seu comportamento. E as pessoas vão perceber. Você vai chegar lá, né? Te considero muito. Vamos lá, ele está cheio de vinho, está cheio de vinho. Todo mundo vai notar que você está sendo controlado pelo vinho. E todo mundo vai ver isso. Quando você é controlado pelo Espírito Santo, é a mesma coisa. É Ele quem determina o seu modo de agir e de reagir e de andar. E você se submete a isso. Paulo fala: fique embriagado com o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo para Ele controlar suas ações. Submeta-se a Ele. A influência dele, diante da influência dele na sua palavra, você se curva, você bebe. Você fala: eu vou beber isso aqui, e eu vou fazer isso aqui. Isso é a plenitude do Espírito. E isso tem que buscar com dedicação. Isto sim. Aí sim. Esse item, a plenitude do Espírito Santo, isso eu tenho que me esforçar todos os dias para que Ele me controle, para que Ele fale mais alto, eu me submeta a Ele e não aos desejos da minha carne. Aí sim é outra coisa. No livro de Atos, plenitude do Espírito Santo também tem um outro sentido. Essa plenitude que eu falei é a plenitude paulina. A plenitude de Atos é algo um pouco diferente. A plenitude de Atos é assim: quando você vai pregar o Evangelho,
O Espírito Santo capacita você de uma forma especial, de tal maneira que você prega com ousadia, coragem, clareza e veemência e convicção. Isso que lhe sobrevém quando você está pregando o Evangelho, você vê que Deus está lhe dando palavras certas, ousadia, convicção, força. Isso o livro de Atos chama também de plenitude do Espírito Santo. Eu tenho que pedir isso também. Então eu vou pregar o Evangelho para alguém. Eu estou lá, a pessoa me dá a chance de pregar para ela. Naquela hora eu digo: Senhor, dá-me da tua plenitude, da plenitude do Espírito, para que eu fale com ousadia e força, para que as minhas palavras entrem no coração dessa pessoa. Então, esse é um outro tipo de plenitude. Há dois tipos: essa plenitude ocasional, que quando eu prego o Evangelho, e essa plenitude que é a obediência, que vem da obediência. Isto sim. Então, se eu quero pedir algo do Espírito Santo, é isso. São essas duas formas de plenitude. A plenitude presente em Atos, que me capacita a pregar com força e coragem, e a plenitude de Paulo, que envolve obediência às determinações do Espírito. Agora, buscar batismo, buscar... Isso aí não. Isso aí você teve quando você creu. Quando você creu em Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Ah, mas eu não falei em línguas. Porque não tem que ter um Pentecoste para cada pessoa. Haja Pentecoste. Pentecoste um judaico, um samaritano e um gentio. Não tem que ter um Pentecoste só para você. É muito egoísta você, né? Que é um Pentecoste só meu. Não precisa. As pessoas que passaram a crer no Evangelho depois disso, os judeus que se converteram em Atos 3, eles não tiveram outro Pentecoste. Paulo pregou, houve o Pentecoste de Atos 2. Na sequência ali da pregação de Pedro, depois de tudo aquilo, milhares de judeus se converteram. E não teve outro Pentecoste, não teve. Não tem que ter um Pentecoste cada vez que a pessoa se converte. Então é importante observar isso aí. Muito bem, então nós temos essa lição aí. O Espírito Santo foi dado durante a pregação do Evangelho. Se você ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, o Espírito Santo veio sobre você. Estou lembrando de um texto agora, que eu não marquei aqui. Eu tenho quase certeza. Quer ver? Abra em Efésios. Espero que a minha memória não me traia agora. Não traiu não. Olha Efésios 1:13. Efésios 1:13. Olha o processinho aqui. Eu gosto desse processinho aqui. Olha esse processinho que tem aqui. Olha só. Efésios 1:13. É a sua historinha. Essa é a sua historinha. Olha aqui a sua historinha. Em quem também vós, falando de Cristo, em quem também vós, depois que... O que vem aí? Depois que vocês ouviram a palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? O Evangelho. Depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, o que veio depois? Tendo nele também crido. Você ouviu, aí depois você creu, e o que aconteceu depois? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É isso. Esse é o processinho. Você ouviu o Evangelho, você creu no Evangelho, o Espírito Santo lhe foi dado como um selo de propriedade de Deus. E está aí habitando em você. Muito bem. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu nada? Todo mundo entendeu? Podemos prosseguir? Perguntas, reações, observações? Não? Todos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Todos são? Se alguém não é batizado pelo Espírito Santo, não, essa pessoa não foi incluída no corpo de Cristo. É importante observar isso. Nós veremos isso nos itens seguintes aí. Se a pessoa não foi batizada pelo Espírito Santo, ela não foi incluída no corpo de Cristo.
Porque existe uma forte associação entre o batismo do Espírito Santo e a inclusão da pessoa no corpo de Cristo. E nós veremos isso na sequência dos estudos aqui. Isso é muito importante saber. Se você falar, eu não fui batizado pelo Espírito Santo, significa, eu não pertenço à comunidade da fé, eu não pertenço ao corpo de Cristo. É a mesma coisa que dizer isso. Então, conselho que eu dou, né? Todas essas invenções que estão sendo jogadas em cima da gente o tempo todo, jogue tudo isso no lixo. Nós temos a palavra de Deus como guia, é ela que nos ensina. Invenções recentes não nos interessam. Segunda lição. Qual é a segunda lição? O Espírito Santo foi dado a quem ele jamais fora prometido. Vamos ler todos juntos a primeira lição, depois vamos ler todos juntos a segunda lição. Primeira lição, todos. O Espírito tá fraco, mas vocês estão fazendo aquele jejum intermitente? Não, né? Ok. 2, todos. O Espírito Santo foi dado a quem ele jamais fora prometido. Ok, essa é a lição agora que vamos ver aqui. O Espírito Santo não foi prometido aos gentios, mas ele foi dado aos gentios. Veja aí o que diz o versículo 45. Veja aí. E os fiéis que eram da circuncisão, quem são essas pessoas? O que é um fiel da circuncisão? É um judeu que é convertido. É um judeu crente. A palavra que aparece aqui, pistoi, é crente. Os crentes circuncidados. Quem eram os crentes circuncidados? Os crentes judeus. Estes eram os crentes circuncidados. Então vejam, quantas pessoas estavam lá? Quantos eram esses homens? Em 12, capítulo 11, versículo 12, você descobre quantos eram. Estava Pedro e tinha lá os crentes circuncidados, os crentes judeus. Quantos eram? Quem achar primeiro fala. 11, 12. Está escrito aí. Quantos eram? 6 pessoas, olha, um número grande de testemunhas, né? Pedro estava lá, na casa de Cornélio, e junto com Pedro tinha mais 6 crentes judeus. Por que eles tinham que estar lá? Porque Pedro, o Senhor proveu essas pessoas ali também, junto com Pedro, na casa de Cornélio, naquele momento. Por quê? Eles serviriam como o quê? Testemunhas. Pedro podia voltar, aconteceu lá. Mentira, Pedro, você é muito atrapalhado. Você entende tudo errado. A gente conhece a sua história. Você entende tudo errado. Não, ele não estava sozinho. Ele tinha 6 testemunhas com ele. Então, estes homens, o que aconteceu com eles? Veja aí a reação deles. Eram crentes judeus. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, o que acontece aí? Como é que eles ficaram? Qual foi o impacto emocional sobre eles? Quando eles viram aquilo? Ficaram admirados. É interessante aqui. O verbo que aparece aqui, existe-me, eu acho que esse verbo, existe-me, tem a ver com a palavra êxtase. Eles ficaram eles ficaram perplexos, sem entender nada. A ideia presente nesse verbo é alguém que está vendo algo que não faz sentido. Ele olha e fala, mas isso não faz sentido. Você vê a camiseta do Palmeiras escrito campeão. Você olha... Campeão mundial. Você olha e fala, mas isso não tem o menor sentido, isso. É esse tipo de admiração que eles mostram aqui. Eu me lembro que uma vez
eu estava na igreja, na Piba, e o tesoureiro da igreja, o Marco Antônio, né, ele era um homem muito amável, simpático, amigo. Os tesoureiros são assim, né, Carlos? Os tesoureiros são simpáticos, amigos. Eu me lembro que no intervalo do cafezinho, que como nós temos aqui, eu me lembro que eu estava no pátio ali conversando, e passou esse tesoureiro, o Marco Antônio, ele passou com um rifle na mão. Um rifle. Mandaram com um rifle. Entrou na igreja. Eu parei, eu não conseguia entender o que estava... Mas, né, esfreguei os olhos assim. O que é isso? Onde... Um rifle, ele entrando na igreja. Eu fiquei parado assim, tentando entender o que estava acontecendo, porque não fazia sentido para mim. Eu fui atrás do que estava acontecendo. Ele disse, não, isso aqui é uma espingardinha de chumbo. Eu vim aqui para matar as pombinhas, que elas estão fazendo muita bagunça aqui no telhado da igreja. Agora... Mas a princípio eu pensei que era uma arma de fogo mesmo, e que ele estava entrando na igreja, sei lá, para atirar no pastor de jovens, que geralmente é a pessoa que mais irrita as pessoas. Pastor? Não sei. Enfim, mas na hora que eu olhei aquela cena, irmãos, eu não entendi aquilo. Quando eu vi aquela cena, eu não entendi. Eu fiquei perplexo, confuso. Não fazia sentido para mim. A palavra que aparece aqui, o verbo que aparece aqui, de acordo com os léxicons aí que nós consultamos quando a gente estuda, quando a gente faz exegese, essas coisas, tem esse sentido. Não é a admiração de quando você vê, por exemplo, fogos de artifício. Você olha aquela, que coisa linda, estou admirado com a beleza disso. Não é a admiração que você tem quando você vê uma peça de decoração, uma noiva ali bonita, você fica admirado, nossa, que bonito esse vestido, que linda está essa... Não é essa admiração, é outro tipo de admiração. É a admiração da pessoa que está confusa, ela não entende, não faz sentido para ela aquilo que está acontecendo. Então, quando os judeus crentes viram os gentios receberem o Espírito Santo, eles pensaram, peraí, mas isso, a gente viu isso acontecendo já. Nós não nos admiramos porque era tudo judeu, a gente estava lá, mas não faz sentido isso. São gentios e eles estão agindo exatamente como nós lá no capítulo 2. Isso não tem lógica, não faz sentido nenhum. Agora, notem, por que não fazia sentido nenhum? Veja Ezequiel 36, 27. Veja Ezequiel 36, 27. Graças a Deus, né, veio essa surpresa. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa. Ezequiel 36, 27. Que fala sobre a nova aliança. Pastor Thomas que gosta de falar sobre esse assunto. Pastor Thomas que gosta de falar sobre a nova aliança, né? 36, 27. Olha só o que fala aqui. Dá uma olhadinha no 22. Com quem ele está falando? Dize, portanto, a casa de Israel. Ou seja, o que vem depois dos dois pontinhos é dirigido a quem? Israel. Dize, portanto, a casa de Israel. Olha, por exemplo, o 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Quem são? Judeus. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. É a promessa feita a Abraão, da dádiva da terra, a promessa feita a Isaac, a Jacó. Então aqui são os judeus. Olha o que ele promete que ele iria fazer com os judeus na nova aliança, que foi inaugurada por Cristo. Veja o que ele fala. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então era uma promessa. Olha, na nova aliança, judeus, eu vou fazer uma aliança com vocês nova. Essa nova aliança tem várias promessas maravilhosas. Uma delas é essa: eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Ele vai habitar em vocês, o Espírito Santo. Ok.
não era novidade para os judeus. Os judeus conheciam o Antigo Testamento, sabiam. Haverá um tempo em que o Senhor dará o Espírito Santo para os judeus. Nós, os judeus, nós israelitas, nós receberemos o Espírito Santo quando a nova aliança for inaugurada. E outras coisas também. O texto fala de outras promessas feitas aos judeus que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir. Por exemplo, o texto fala aí, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Isso ainda vai se cumprir, não se cumpriu ainda. Isso aqui é uma promessa feita à nação inteira. E nós sabemos que a nação inteira ainda não é batizada pelo Espírito Santo e a nação inteira não mora ainda em Israel. Sabemos disso. Há vários itens aqui, se os irmãos lerem do 22 até o final, os irmãos vão ver que há vários itens da nova aliança que ainda não se cumpriram. Mas a dádiva do Espírito Santo foi dada, foi oferecida, foi derramada sobre os judeus em Atos 2 e sobre todos os judeus que creram. Agora, gentios recebendo isso, não entrava na cabeça dos judeus. Não faz sentido isso. Como pode? Como pode os gentios receberem isso? É uma promessa feita aos judeus. E eles ficaram perplexos diante disso. Agora, notem por que veio sobre os gentios em Colossenses 1. Lá o apóstolo Paulo explica. Lá ele explica. Colossenses 1, 26 e 27. Veja aí. Veja aí, vire as páginas da Bíblia. Colossenses 1, 26 e 27. Olha só por que eles ficaram admirados. Nem imaginavam que isso iria acontecer. Nem imaginavam. Olha o que diz aí. 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério? Ele está dizendo o seguinte: olha, havia um mistério, uma verdade, algo que Deus guardou escondido, por isso é mistério. Ele guardou escondido de outros séculos e de outras gerações. Ele não revelou, ele escondeu, por isso é mistério. Ele teve algo escondido na mente dele, Deus tinha algo escondido na mente dele, que ele não revelou às gerações passadas, a ninguém. Que mistério é esse? Veja a sequência, veja a sequência. Esse mistério, o qual nós anunciamos. Então você sabia, Paulo? Não, eu soube agora. Foi revelado para mim agora. Eu sou um apóstolo. O apóstolo recebe a revelação de Deus. O apóstolo de verdade, hein? Não vai atrás de pirata. Veja, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Onde é que eu estou aqui? Eu pulei, pois está tudo errado aqui. Então veja, agora veio o 27, eu li o 28, né? Está lendo o 28, né? É o 27, desculpem, irmão, confundiu tudo. Então veja, todavia se manifestou aos seus santos. Aí ele vai explicar, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, olha o mistério qual é. Ele vai falar agora, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual era o mistério? Cristo habitaria em nós. Como Cristo habita em nós? Ele está no céu, ao lado de Deus. Como Ele habita em nós? Por seu Espírito, pelo Espírito Santo. Por meio do seu Espírito, Ele habita em nós. Paulo diz, esse era um mistério escondido de outras gerações. E Deus revelou agora aos seus santos apóstolos e profetas, mostrando essa gloriosa riqueza desse mistério. Cristo habitando em vocês, gentios. Isso foi escondido de outras eras, de outros séculos. Por isso, aqueles 6 judeus ficaram tão admirados. Eles não sabiam.
Eles não sabiam que Deus tinha um segredo guardado para revelar só agora, para revelar só naqueles dias. Então, naqueles dias, Deus revelou: olha, eu tenho um segredo que eu não contei para Isaías, que eu não contei para Jeremias, que eu não contei para Ezequiel, que eu não contei para Daniel e nenhum outro profeta. É um segredo que eu guardei ao longo dos séculos e das gerações e não revelei para ninguém, mas estou revelando agora. É um mistério, é um segredo glorioso e rico. E esse segredo é o seguinte: Cristo habitando nos gentios. Esse é o segredo. Cristo, eu vou fazer com que Cristo habite nos gentios. Por meio do Espírito Santo, Cristo habitará nos gentios. Vocês já sabem que isso vai acontecer com os judeus, mas agora estou trazendo à luz esse mistério que eu escondi: Cristo habitando nos gentios também. Os 6 que estavam ali na casa de Cornélio nunca imaginavam isso e ficaram então perplexos, admirados, boquiabertos, confusos, porque é algo que ninguém jamais tinha imaginado. Para nós isso é novidade? Para nós? Não, né? A gente nem liga muito, né? Ah, legal. Mas na época era algo maravilhoso. Era uma novidade inimaginável. Linda demais, rica demais. E o que isso fazia? Nunca é demais frisar. Isso igualava. Igualava quem? Judeu e gente. Olha, em Cristo não tem mais distinção. Não tem mais judeu e gentil. Em Cristo agora existe um novo homem. Agora não tem mais judeu, nem gentil, nem samaritano. Em Cristo, o que existe agora é o novo homem. É o homem criado segundo Deus. É uma nova humanidade. Então, eu sou gentil? Originalmente sim, né? Tem algum judeu na igreja? Tem judeu na igreja. Mas em Cristo é como se nada disso existisse. É como se surgisse uma nova etnia. Os homens novos, os homens habitados pelo Espírito Santo, sem distinção nenhuma entre judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher, distinção nenhuma. Todos são pertencentes a essa nova etnia, a etnia dos homens novos. Ok, entenderam por que ficaram admirados? Tudo bem? Reações, observações, perguntas? Podemos prosseguir? Todo mundo entendeu? Ok. Qual é a terceira lição? Olha lá. Isso aqui é facinho, eu vou terminar com essa lição aqui. Porque nós temos a ceia e não vai dar tempo de falar sobre as duas últimas. Mas essa terceira é rapidinho. Essa terceira é rapidinho porque nós já até falamos dela, na verdade, já até mencionamos outras vezes, já frisei outras vezes. O Espírito Santo foi dado numa reprodução do Pentecoste judaico. É só ler o 46, olha como é igualzinho, olha só. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. É a exata descrição do que aconteceu em Atos 2. Eles enalteciam a Deus e falavam línguas. Que línguas eles falavam? Charamanai, Decovanai, é isso? Claro que, meu Deus, ter que discutir isso hoje em dia é como discutir se urubu fala. É nesse nível a conversa. É sentar para debater se urubu fala. É nesse nível a conversa. Irmãos, quando o Novo Testamento fala de línguas, são línguas. Não existe charamanai, não existe isso. Isso aí é invenção, a pessoa inventa isso. Qualquer um pode inventar, qualquer um. Eu quando era criança eu brincava que era estrangeiro e ficava inventando línguas assim, inventava. O R.R. Tolkien inventou uma língua da Terra-média, ele inventou. Não inventou? Como é que chama a língua mesmo? É o... Não, tem outro nome, não tem? Oi? Sindarim?
Não é esse nome, é? Tem outro nome a língua dele, né? As runas, né? Ele escreve em runas, né? Assim, as letras são runas. E tem a língua élfica. Tem a língua élfica. Ele inventou mesmo. Tem gente que estuda isso. Ele inventou uma língua. É interessante isso aí. Qualquer um pode inventar palavras, isso aí. Crianças fazem isso o tempo todo. É ridículo isso. É ridículo. Quando a Bíblia fala sobre línguas, naquela época não tinha essa discussão. Suponhamos que você vivesse naquela época e você pegasse o livro de Atos pela primeira vez. Ele saiu agora da prensa, saiu agora da editora, o livro de Atos. Você vive lá no primeiro século. Você pega essa passagem e você lê. Tá? O que você vai entender quando fala eles falavam em línguas? O que você vai entender? Naquela época, sem essa discussão toda que é hoje, é óbvio. Você vai entender que eles falavam idiomas. É aí que está o milagre. É aí que está a grandeza do milagre. Inventar palavras, não tem milagre nenhum nisso. Eu vivo inventando aqui no púlpito palavras. Eu vivo fazendo isso. Tem milagre nisso? Claro que não. Não tem milagre nenhum nisso. Qualquer pessoa pode enrolar a língua e falar qualquer coisa que dá na telha. Isso é normal. Qualquer maluco. Tem gente louca que faz isso. Tem louco que faz isso em hospício. Começa a falar enrolando a língua. Onde está o milagre disso? Onde está o elemento sobrenatural disso? Não existe. Agora, se eu pego alguém da Galileia, semi-analfabeto, e essa pessoa começa a falar alemão fluentemente, sem nunca ter aprendido, e os alemães presentes ouvem aquilo e falam: quem ensinou esse Galileu caipira, analfabeto, a falar alemão com essa perfeição? Quem ensinou isso? Aí nós temos um dos maiores milagres que a Bíblia narra. Na minha opinião, isso é opinião minha, esse milagre só perde para o milagre da ressurreição, só. Na minha opinião, o dom de línguas, a sua magnitude, a sua grandeza, a sua maravilha, só perde para o milagre da ressurreição de mortos, só. Porque não existe milagre maior. Mas aleijado, tudo bem, aleijado andando, tudo bem. Mas talvez até cheguemos ao ponto na ciência que um dia a ciência faça um aleijado andar. Mas fazer alguém que nunca aprendeu uma língua falar aquela língua imediatamente com perfeição, não existe isso. Isso ninguém pode, não é possível isso. Porque, irmãos, não envolve só aprender palavrinhas decoradas do vocabulário. Envolve todo o mecanismo da fala. Tudo. Envolve todo um raciocínio de você atribuir significado a símbolos numa velocidade que capacita você a ir falando frases. Isso o mecanismo da comunicação da fala é milagroso, é impressionante. Tenta pedir para um italiano falar, por exemplo, a palavra furacão. Ele fala assim, furacão. Ele não consegue falar furacão. Parece que os estrangeiros não conseguem falar né? Falam fala eles não conseguem falar Por quê? Porque nós, quando falamos esse som, o A com o tio, nós emitimos um som que é um som nasal misturado com gutural. A gente aprendeu a fazer desde criança. Então a gente fala normal. Pede para o espanhol falar Pede para o Jimmy falar Vai falar, ele vai falar assim, eu não sei. Ele vai falar, eu não sei. Jimmy, fala, é fácil. Não consigo. Estou com birose. Não consegue. Porque não envolve só decorar as palavras, envolve pronúncia. Irmãos, há palavras estrangeiras que nós não conseguimos pronunciar.
Há palavras estrangeiras que nós não conseguimos. Nós temos que ficar treinando para pronunciar. É difícil. A nossa boca, aqui, o treinamento que nós temos que ter disso aqui, tudo, é complexo demais para conseguir pronunciar uma palavra estrangeira. É aterrador, é difícil, anos e anos tentando. Agora vai o Galileu, caipira, pescador, semi-analfabeto, e começa a falar latim. E os romanos ali, o quê? E eles falando latim ali. Esse era o milagre. Essa era a grandeza da coisa. Essa era a demonstração de poder. Não charamanai, decovanai, blá. Meu Deus. Dizer que isso é dom de línguas é uma blasfêmia contra Deus. É reduzir o dom de línguas a uma piada. É ridículo. Irmãos, eu me recuso a conversar sobre isso. É de tão ridículo que é. De tão absurdo que é. E mais, aí você fala assim, mas isso aí não é língua nenhuma. Que língua é essa? Não, é língua de anjo. Piorou. Língua de anjo. Anjo fala assim? Olha, se eu fosse anjo, eu te dava uma azada. Porque, meu Deus. Anjo fala assim. Peraí, então temos um problema aqui. Porque anjo fala assim só no Brasil. Decovanai não fala nos Estados Unidos, nem na Alemanha. É só anjo brasileiro que fala decovanai. É só anjo brasileiro. Ou seja, tem anjo brasileiro, tem anjo italiano, tem anjo... Irmãos, é a coisa mais estúpida, tola, absurda, infantil, abjeta, blasfema que pode existir. É alguém fazer essas coisas e dizer, isso é dádiva do Espírito Santo. Não tem lógica nisso. Quando nós lemos o texto fala línguas. E os leitores originais entenderam muito bem, línguas. E Lucas, quando escreveu, ele queria dizer isso, línguas mesmo. Aqueles homens falaram línguas, idiomas, glossai, como aparece aqui, falavam isso. E isso era o grande milagre, grandioso, estrondoso, rico, inexplicável, era esse, aquelas pessoas falando assim. E... engrandecendo a Deus também, eles mesclavam com isso o engrandecimento de Deus, fazendo com que aquele Pentecoste fosse idêntico ao Pentecoste judaico. Não havia distinção. Vamos olhar rapidinho para terminar aqui, o capítulo 11, versículo 15. Então, queridos, cuidado com as invenções, com as bobagens. O que o diabo quer fazer? O diabo, ele quer reduzir a grandeza da verdade. Ele quer ridicularizar a verdade. Ele quer cuspir nela. Ele quer que os homens zombem, banalizem a verdade. Essas coisas, irmãos, são coisas gloriosas. São coisas revestidas de uma majestade inominável, inefável. São coisas que nós temos que ficar perplexos como aqueles 6 judeus crentes, de tão grandes que são. Mas o que o diabo faz? Ele inventa essas mentiras para que essas coisas caiam no ridículo, para que isso seja banalizado, para que isso seja pisoteado, ridicularizado, porque ele cria arremedos. Mas ele cria arremedos que são arremedos toscos, arremedos ridículos. Por quê? Porque ele quer que os homens zombem da gloriosa verdade de Deus. É isso que ele quer e consegue, especialmente no meio evangélico. Vamos ver aí, olhem só, no capítulo 11, que ainda vamos estudar, vejam a importância de ter sido igual. 11, 15. Vejam como é importante ter sido igual o Pentecoste judaico, o gentil, ter sido igual ao judaico. 11, 15 até o 18. Fala assim. Bom, vocês devem saber o seguinte primeiro, né? Veja o versículo 2 primeiro. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha que acusação. Pedro, sempre dando mancada. Você entrou na casa de Cornélio, de outros homens, ficou vários dias lá, e você comeu com eles. Então houve uma acusação dentro da igreja.
Os irmãos da igreja, judeus, acusaram Pedro. Pedro era um líder na igreja, mas acusaram ele mesmo assim, e com razão. E com razão naquela época, eles não entendiam aquilo. Na mentalidade deles, ele tinha errado. É assim que eles pensavam. Agora vejam, Pedro contou tudo o que aconteceu e chegou ao versículo 15. Quando, porém, é Pedro contando o que aconteceu. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Ele diz, como também sobre nós. Veja a importância aqui. Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Ou seja, foi igualzinho. Foi igualzinho. O que Deus deu a nós, deu a eles também. Foi igualzinho. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, veja a importância de ser igual. Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele fala, quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. É aquela primeira lição que eu mencionei. Eles, quando creram, receberam também, igual a nós. Vejam a reação deles então. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Ainda bem, né? Então é isso? E glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aí eles entenderam, então os gentios estão conosco. Então os gentios são do mesmo time. Então estamos juntos. Foi aqui que surgiu aquela expressão, estamos juntos. Foi aqui. Foi aqui que surgiu essa expressão, estamos juntos. Pela primeira vez na história, os judeus olharam para os gentios, crentes, e disseram, estamos juntos. E até hoje. Por quê? Porque eles perceberam, o que aconteceu conosco, aconteceu com vocês. Vem cá. Vamos tirar uma selfie aqui. Estamos juntos. É nós. Eu não falaram nós porque não eram corintianos, mas somos nós. Estamos juntos. Não tem mais distinção agora. Então, por isso era importante o item 3, uma reprodução do Pentecoste judaico.